Há muito o que agradecer a Deus todo dia que somos despertados. Inconscientes, no sono, não temos controle, mas confiamos que o poder de Deus nos despertará. E quando é sábado, é muito melhor. Coisa linda, já desfrutamos aqui. Que Deus acompanhe você nesses minutos seguintes e que o seu Espírito traga a mensagem que precisamos. Há muito que eu gostaria de falar sobre o início de um ano letivo, mas não vou me alongar nisso. Neste momento, ocupamos este púlpito para exaltar a palavra de Deus. Celebramos a retomada de mais um ano, celebramos que Deus cuida de tudo, mesmo quando a gente não vê todas as soluções. Celebramos em dezembro 100 anos da primeira formatura de nossa instituição, 1922, 10 de dezembro de 1922. E prosseguimos. Neste ano, celebraremos aqui 40 anos deste campus. No dia 9 de setembro de 1983, se assinou, é o registro legal, a compra desta fazenda. E prosseguiremos. O texto bíblico para a mensagem desta manhã está em Marcos 4. Um verso ao final de uma parábola. Jesus contou uma parábola sobre a relação de sua mensagem, dos princípios do seu reino, do que de fato Jesus queria inculcar na mente daqueles que conviveram com ele, mas não houve discernimento. Jesus disse: um homem saiu a espalhar sementes, um semeador, e ele jogou esta semente, e a semente encontrou diversos tipos de solo. Em alguns ela prosperou pouco tempo, em outros ela nem prosperou, em outros ela conseguiu brotar, mas depois foi tomada por circunstâncias, falta de água, espinhos. Em alguns ela prosperou, deu bom fruto. Jesus explicava isto para fazer entender que havia muitas expectativas, a forma como as pessoas encaravam o seu ministério em muitas situações não harmonizava com o que Jesus de fato veio fazer e a expectativa que as pessoas tinham a respeito da obra de Cristo, para que atendesse à sua vontade, para que o ministério de Deus, o eterno, um com o Pai, encaixasse no modelo de reino, política, liderança, poder que eles esperavam. Então havia uma distorção de realidade, e Jesus disse o que está no verso 11 e 12 de Marcos 4. Vamos ler este texto. Jesus disse assim, Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e sejam perdoados. Este é um texto intrigante
quase contraditório. Como que Jesus fala, explica, e tem a consciência de que vai falar e não vai ser entendido? As pessoas vão ouvir e não vão entender, se Jesus veio justamente para o contrário. O que de fato este texto significa é: Jesus fala o que tem que falar, e nós devemos ouvir o que Ele quer dizer, e não ouvir o que nós queremos encontrar naquilo que Ele diz. Se agirmos assim, nesta segunda parte, vamos ver e não vamos compreender, vamos ouvir e não vamos entender. Mas há uma promessa positiva. Em João, ao final dos 4 evangelhos, capítulo 16, Deus declara a obra do Espírito. A obra do Espírito, ela vem a revelar, fazer compreender justamente tudo o que está na Escritura e tudo o que Cristo quis ensinar. Ele diz, João 16, 13: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Queridos irmãos, é obra de Satanás ao longo de milênios embaraçar a compreensão dos filhos de Deus sobre o caráter de Deus, sobre o seu amor e finalmente sobre sua justiça. A missão de Cristo tem sido intencionalmente confundida. Na maioria dos casos, a incompreensão se dá não pela falta de clareza na autorrevelação de Deus em Cristo, dos seus planos, mas sim porque de alguma forma os princípios deste reino, o reino de Deus, não estão em harmonia com as nossas expectativas. Por isto se dá a necessidade de discernimento, que é o título da mensagem desta manhã. Eu poderia também dizer, e escrevi esse sermão com o título de A Escassez do Discernimento, mas eu não queria publicar uma mensagem negativa. Então, ao final, na quinta-feira, eu disse ao grupo da comunicação da igreja, apenas discernimento. No céu, o plano de Deus em revelar Cristo como um com o Pai, não se harmonizou com as expectativas de Lúcifer, sobre si mesmo, sua autoimagem, como ele achava que deveria ser um governo. No Éden, a perfeita obediência requisitada não encontrou lugar na expectativa de Eva sobre sua própria liberdade. O ministério de Cristo na terra não atendeu às expectativas dos judeus para a sua forma ideal de religião e de como o Messias deveria vir, agir, proceder, se impor. Hoje, nossa perspectiva, de nossa igreja, de nossos gostos e padrões, talvez também não esteja em harmonia com o que Deus espera de nós, de nossa igreja, de nossa atitude. Eu separei um texto de Ellen White, em que ela comenta quando Jesus diz o que diz, para que vendo, vejam e não entendam, e para que ouvindo, ouçam e não compreendam, não percebam. Parábolas de Jesus, página 35, ela diz assim: a missão de Cristo não foi compreendida pelos homens de seu tempo. A maneira de sua vinda não estava em harmonia com a expectativa deles. As tradições, as máximas, os decretos de homens ocultavam-lhes as lições que Deus intencionava comunicar-lhes. Essas máximas e tradições tornaram-se um obstáculo para a sua compreensão e prática da verdadeira religião. E ao vir a realidade, Cristo era a realidade, não reconheceram nele o cumprimento de todos os símbolos
a substância, a forma de todas as sombras, das imagens, né? O Evangelho de Cristo lhes era uma pedra de tropeço, porque em vez de um Salvador, pediam um sinal. Esperavam que o Messias provasse suas reivindicações por vitórias brilhantes, para estabelecer seu império sobre as ruínas de reinos terrestres. Como resposta a essa expectativa, deu Cristo a parábola do semeador. O reino de Deus não devia prevalecer pela força de armas, nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens: discernimento. Em 2016, o Washington Post fez um experimento. Convidou o violinista Joshua Bell para se apresentar numa estação de metrô, a estação de metrô L'Enfant Plaza, em Washington. Isto aconteceu poucos dias depois de Joshua Bell tocar no Symphony Hall de Boston, com ingressos pelo valor de mais de $1.000. Ele tomou um táxi, fez questão de tocar no mesmo violino, e ninguém notou que estava diante de algo extraordinário. Ele executou obras clássicas por mais de 45 minutos, tocou num violino Stradivarius de 1713, num valor estimado superior a $3 milhões. Mais de 1.100 pessoas passaram, apenas 7 pararam, a maioria crianças. Recebeu alguns trocados dos passantes, exatamente $32,17. Este foi um experimento em matéria de contexto, percepção e discernimento. Tem uma imagem, pode colocar na tela. Joshua Bell e seu violino de $3 milhões se apresentou para mais de 1.100 pessoas. Apenas 7 pararam, a maioria crianças. O que é discernimento, irmãos? Discernimento é a capacidade de conhecer, ver e distinguir, saber avaliar, fazer separação. Devemos pedir discernimento a Deus, e temos vários exemplos disso. Talvez o mais clássico, o pedido de Salomão. Estava indo fazer sacrifícios em Gibeon, quando Deus apareceu a ele. O relato está em 1 Reis, capítulo 3, primeira parte do capítulo. E Deus disse: pede o que você quiser. E então Salomão fez a oração. Você conhece: dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir. E estas palavras agradaram a Deus. Logo depois, Salomão foi colocado diante daquela situação das duas mães, que morando ali num prostíbulo, tiveram um filho separado 2, 3 dias um do outro. Numa manhã, uma mãe sufocou seu filho, tendo dormido em cima do bebê, e de madrugada, sem que ninguém percebesse, ela troca a criança, coloca a criança morta, vítima de seu descuido, junto a outra mãe, e toma a criança viva para si. Quando a mãe acorda e vai dar de mamar, percebe a diferença, e começa uma disputa que chega ao rei. Quando Salomão é posto diante da situação, ele faz o que o mundo inteiro conhece, o mundo cristão, não cristão, já virou um slogan, a sabedoria de Salomão, fora do contexto religioso inclusive. Salomão pede uma espada,
e então executa um comando: cortem a criança ao meio, dê metade para cada uma, e sosseguem essas mães rixosas aí. Quando ele dá esse comando, instantaneamente a verdadeira mãe grita: de jeito nenhum, dê a criança viva. A gente se concentra na sabedoria de Salomão, mas a sabedoria, que é um atributo de Deus, que é descrito em Tiago como algo que é conferido a Deus, ela não é percebida internamente, ela é discernida nos atos e nas intenções. E Salomão, descobrindo as intenções, pela sabedoria e integridade da mãe verdadeira, que prefere que a criança viva, mesmo que na mão de outro, ele fica conhecido. A notícia, lá no final do capítulo, a notícia da sabedoria de Salomão se espalhou rapidamente por todo o país, e as pessoas passaram a respeitá-lo, porque reconheceram que Deus era com ele. No livro Educação, Ellen White reforça essa necessidade num texto que eu separei para a nossa leitura. Falando do apóstolo Paulo, ela diz: conquanto possuísse altos dotes intelectuais, a vida de Paulo revelava o poder de uma sabedoria mais rara, princípio do mais profundo alcance, princípios a respeito dos quais os maiores espíritos de seu tempo eram ignorantes, desdobravam-se em seus ensinos e exemplificavam-se em sua vida. Ele possuía a maior de todas as sabedorias, a que proporciona prontidão para discernir e simpatia de coração, o que põe um homem em contato com os homens e o habilita a suscitar sua melhor natureza e inspirá-los a uma vida mais elevada. Possuía a maior de todas as sabedorias, a que proporciona prontidão para discernir. Queridos irmãos, eu preparei este sermão com esse título provisório: a escassez do discernimento, porque eu estou convencido, para mim mesmo, falando comigo, pensando alto, refletindo sobre os meus dilemas, eu estou convencido de que discernimento é a moeda mais rara de nossos dias. O que é uma moeda rara? O fogo já foi uma moeda rara, não podia se apagar. Quem tinha uma vantagem enorme. O ouro é ainda uma moeda rara, o petróleo é rara. Um vencedor de prêmio Nobel, o israelense Yuval Harari, escreveu no Homo Sapiens, Homo Deus, ele tem uma série de livros sobre história e humanidade. Ele disse que hoje a moeda mais rara, o valor mais elevado é o dado. O dado é o seu histórico de comportamento capturado pelo sistema digital. A inteligência artificial hoje influencia nossas decisões e fica quase nenhum espaço para o livre-arbítrio. Os smartphones nos ouvem, nos espionam. Os GPS sabem onde vamos, a que horas, com que frequência. Os bancos sabem o que compramos, se à vista, parcelado. Os algoritmos parecem discernir melhor do que nós mesmos. E a tecnologia se alia à psicologia comportamental, utilizando o chamado viés da confirmação. Ou seja, a tendência que temos de acolher informações que apoiem nossas crenças, como o algoritmo mapeia eu e você. Ele sabe o que gostamos e confirma isto.
Eu citei o professor da Unicamp, Walter Carnielli, num livro Pensamento Crítico, o poder da lógica e argumentação. O último capítulo é sobre fake news. Como discernir? Para que serve o discernimento? Eu separei algumas utilidades dele. Primeiro, separa, distingue o que é correto do que é enganoso. Provérbios capítulo 20, verso 5, Salomão diz: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Vou repetir, Provérbios 20, versículo 5. Os propósitos, as intenções, o real desejo do coração do ser humano, homens e mulheres, são águas profundas. Já mergulhou em água profunda? Escura, densa. A intenção de um homem, de uma mulher, é uma água profunda, inescrutável. Mas quem tem discernimento traz à tona. Quando eu li esse texto, eu lembrei de um fato que todos conhecemos. Atos capítulo 4. Ananias e Safira, no contexto de uma igreja unida, triunfante, corajosa, viram que pessoas tocadas pelo Espírito Santo doavam e decidiram doar. Mas quando venderam, viram aquela quantidade enorme de dinheiro, se arrependeram, mas mantiveram o ato público e doaram. Quando fizeram isto, instantaneamente, os apóstolos, recebendo o dinheiro, condenaram. E Pedro perguntou, Atos 5, Ananias, por que você mentiu? O discernimento é um dom, e ele escrutina corações, intenções, águas profundas. O discernimento também evita a distração. Mateus 24, 38 e 39, o evangelista fala de nossos dias como nos dias de Noé. Você sabe de cor esse texto, pode me acompanhar de memória. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Tem um francês que escreveu um livro em 1967 chamado A Sociedade do Espetáculo, Guy Debord. Ele diz assim: na sociedade do espetáculo, o fim não interessa, o desenrolar é tudo. Eu falei um outro dia que o mundo é uma indústria de distração. Eu vou repetir essa frase e você faz a sua interpretação da frase. Eu vou repetir. Na sociedade do espetáculo, o fim, entenda, o objetivo, o propósito não interessa, o desenrolar é tudo. Discernimento para não distrair com o que não é relevante. Na sociedade do espetáculo, queridos irmãos, não interessa se você ganha a Copa ou perde a Copa. O que interessa é vender notícia. Se você ganha, tudo está preparado para exaltar a vitória, os recordes, os fatos. Se você perde, tudo está preparado para destacar os vexames, a incompetência, as falhas. Não interessa o fim, assim como não interessa se um time é campeão brasileiro ou se é rebaixado para a segunda divisão. Na verdade, quando o Corinthians
foi para a segunda divisão, ele vendeu mais camisas e teve um dos seus maiores faturamentos. E toda a mídia, os comentaristas da ESPN, do Sport TV, dos diversos jornais, dos blogs, etc., eles vivem do desenrolar, eles não vivem do desfecho, não se discerne sobre os fatos, sobre a importância daquilo que constrói na sua vida. Por isso o discernimento é importante contra a distração. E o discernimento é mais importante ainda para evitar as falácias, as dissimulações. E agora eu estou entrando na parte final, mais difícil, porque é mais subjetiva. É mais fácil viver uma religião objetiva, por isso a tendência ao legalismo. Aplica-se regras, quantos passos, etc. A subjetividade do discernimento é mais difícil, porque fala de intenções, fala de propósitos escondidos. Em Mateus 5:37, Jesus disse que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Em que contexto isso foi dito? Os judeus tinham um hábito de jurar, e o juramento se tornou mais importante em si do que a realidade ou a intenção do fato jurado. A eloquência, as garantias, os discursos em si quase que substituíam a verdade, o propósito, a intenção. Então juravam. Mas a Bíblia diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Nós vivemos hoje numa sociedade, descrita também por esse autor que eu mencionei há pouco, o professor Walter Carnielli. Ele tem um capítulo desse livro, Pensamento Crítico, que ele fala a falácia da fronteira imprecisa. E a ilustração é assim, numa sala muito grande, iluminada só por uma vela, você tem alguma luz e muita escuridão. E é impossível distinguir onde termina a escuridão e começa a luz. Mas não é o fato de que você não consegue distinguir uma coisa da outra, que não existe escuridão e não existe luz. Fake news são isto, fatos alternativos, factoides, pós-verdade. O uso sistemático de uma informação manipulada incentiva a polarização da sociedade. Você não sabe distinguir, você adota uma posição de conforto. O novo termo para isto, desordem informativa. Uma mistura proposital entre verdade distorcida sobre fatos, crenças, opiniões, etc. O que é uma crença? É uma ideia, uma convicção. Eu creio que o homem pousou na lua. E eu manifesto isso através de minhas opiniões. Também tem os fatos e tem os argumentos. Tem crença, tem opinião. A opinião é a declaração de uma ideia que confirma uma crença. Existem os fatos objetivos, uma fotografia, um exame, um diagnóstico. E existem os argumentos. O problema é que as falácias, elas misturam fatos concretos com argumentos bem estruturados que levam a conclusões absurdas. Eu vou ilustrar para os irmãos. Passarinhos não têm dentes. Fato. Passarinhos voam. Minha avó não tem dente. Minha avó voa. Então vou repetir. Passarinhos não têm dentes. Fato 1.
passarinhos voam. Fatos 2. Minha avó não tem dente. Fato 3. Argumento. Minha avó voa. Errado. Isso tem se proliferado constantemente. Quer ver um outro exemplo? Pessoas inteligentes, especialistas, vencedores de Nobéis, autores de livros, são reconhecidas e se tornam famosas. Pessoas famosas geram audiências e são convidadas pelos meios de comunicação para darem sua opinião, a contribuição do seu conhecimento. Fato 3, o vencedor do Big Brother se torna famoso. 4, vamos ouvir sua opinião sobre a Ucrânia. A guerra, né? Entenderam? Pessoas inteligentes se tornam reconhecidas. Fato. Pessoas reconhecidas são chamadas para entrevistas. Fato. O vencedor do Big Brother se torna conhecido, famoso. Fato. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre política. Poderia avançar, por exemplo, bondade, ser bondoso é uma virtude cristã, fato. Os filhos de Deus são obedientes, fato. Obediência gera bondade, boas ações, fato. Boas ações são a prova de que alguém é filho de Deus. As falácias são sobre o caráter de Deus, sobre a liberdade, sobre o ministério de Cristo, sobre o povo remanescente. Eu creio que nós engolimos uma falácia sem perceber. Desmond Doss foi um adventista. Objeção de consciência, lutou na batalha de Okinawa, em 1945. O filme Hacksaw Ridge, 2016, dirigido por Mel Gibson, teve 6 indicações ao Oscar. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor edição, edição de som e mixagem de som. Foi uma das maiores propagandas que a igreja adventista recebeu nos últimos tempos, talvez similar à da história de Ben Carson, com o filme Gifted Hands. Você sabe, nós, durante séculos, décadas, nós recomendamos não ir a cinema, tem uma influência enorme, as salas não são lugares apropriados, mas em 2016, quando se lançou esse filme, as escolas adventistas fecharam salas de cinema, e foram levar os alunos para ver um filme até certo ponto duro, por muitas cenas de morte, da guerra, mas ressaltava um valor enorme, absurdo, que defendemos desde sempre: a vida. Desmond Doss salvou mais de 70 soldados. Você lembra a história, subindo, descendo com as cordas. A moeda mais rara não é a cripto, não são os dados, nem o ouro, nem o petróleo, nem o dólar. A moeda mais rara é o discernimento. Eu tenho mais um bloco, mas eu vou avançar, porque meu tempo já passou. Eu tinha um bloco aqui sobre o discernimento de não apropriação indevida da honra. Porque quem efetua em nós o que fazemos de bom, não somos nós mesmos. Toda boa dádiva vem de Deus, e Jesus disse em João 5,41, eu não aceito glória que vem de pessoas, e não vivo um ministério, na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz, não vivo para ser elogiado pelas pessoas. Jesus, quando multiplicou os pães, queriam coroá-lo, torná-lo um rei, e ele fugiu.
ele se retirou sozinho, porque ele ficou sabendo que a multidão tinha a intenção de torná-lo rei à força. Queridos amigos, discernimento para compreender os tempos e as condições. Estou terminando, quero retomar João 16, verso 13. Porém, quando vier o Espírito, ele os guiará em toda a verdade. Elias disse para Eliseu, o seu assistente: estou indo, meu tempo chegou, pede. Eliseu não pediu popularidade, um espaço, uma posição. Eliseu pediu sabedoria. Nós temos na palavra de Deus a sabedoria. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nós usamos esse texto para reforçar a palavra e a luz. Eu quero terminar minha mensagem falando sobre o caminho. Que caminho? Eu vou usar duas estruturas. Primeiro, as bem-aventuranças. Deus dá uma promessa: bem-aventurados. E aí cita uma sequência: os pobres, os que choram, os mansos, os que têm fome, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. Para todas essas promessas, a recompensa é no futuro. Quase todas. Tem uma que diz: é deles o reino. Serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados, a sua recompensa está nos céus. Amigos, irmãos, colegas, lâmpada para os meus pés é a palavra, sabedoria para o discernimento, e é luz para o caminho. Qual caminho? Qual caminho? Ellen White, em 1868, numa reunião em Battle Creek, teve uma visão. Está escrito no livro Vida e Ensinos, quase uma autobiografia dela, páginas 179 a 184. Viajando pelo caminho estreito. Ela descreve que tinha uma grande multidão, e parte se apresentou para a caminhada. Tinham carroças abarrotadas, e o caminho parecia subir. De um lado tinha um profundo precipício, de outro, uma muralha rochosa, alta e lisa. À medida que avançavam, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. E a estrada se tornou tão estreita que não podiam mais seguir com as carroças abarrotadas. Prosseguiram então com uma parte da bagagem nos cavalos. Eu estou concluindo, usei vários textos, várias aplicações, mas ao final eu estou dizendo: a Bíblia é fonte da sabedoria, é luz para o caminho. Mas que caminho? Onde você pisa hoje? Qual é o contexto para você discernir, querido amigo? Este é o caminho. O caminho continuava a se estreitar, foram obrigados a andar bem encostados na muralha. A bagagem se apertava contra a parede e pressionava os viajantes para o precipício. Então retiraram a bagagem dos cavalos e jogaram no precipício. Seguiram a cavalo, com medo de chegarem a lugares tão estreitos que poderiam perder o equilíbrio. Em tais ocasiões, uma mão parecia tomar as rédeas e guiar no caminho.
O caminho se tornou então tão estreito que não foi possível seguir mais a cavalo. Seguiram em fileira, um após o outro. Nesse momento, apareceram pequenas cordas rente à muralha, que ajudavam a manter o equilíbrio. Mas o caminho se tornou mais e mais estreito, que decidiram tirar os calçados, e depois até as meias. Eu me lembrei do Alex Honnold. Não sei se você já viu o americano que subiu o Yosemite lá, o El Capitão. Ele tem um sapato de borracha e usa um pó nas mãos. Ele subiu 400 metros sem corda, fixando a ponta da sapatilha em pequenas fissuras nas rochas. Tiraram o sapato e até as meias. Ellen White descreve assim: pensamos então naqueles que haviam se acostumado. Pensamos então naqueles que não se haviam acostumados com privações e agruras. Aumentou o perigo de cair, porque os pés já não tinham apoio. E aí daquele tempo em diante só se firmavam nas cordas. E alguém grita: temos apoio de cima. E todos no caminho repetiam: amigos, discernimento. Que caminho caminhamos? Nesse ponto, eles ouviam, notem bem, e estremeciam com o som de algazarra e orgia que surgia do abismo. Juramentos profanos, galhofa banal, cânticos baixos e vis, altas gargalhadas, gritos de angústia e euforia, prantos amargurados. Isso subia do abismo e fez com que os viajantes se firmassem mais ainda nas cordas. Quase todo o peso era suspenso nas cordas, e aquela muralha lisa e alta que ficava de um lado do caminho expressava marcas de sangue. Havia um sentimento de pena, mas também de ânimo, pois os de trás viam que outros estavam à frente, e se outros foram capazes de avançar, os de trás também poderiam seguir. Chegaram então num grande despenhadeiro, o caminho chegara ao fim. Não havia nada, absolutamente nada, para repousar os pés. Tudo dependia das cordas. Estavam perplexos e indagavam: em que estará presa a corda? Ellen White diz que o seu esposo, Tiago White, estava bem à sua frente nesta visão, e ela via grandes gotas de suor em seu rosto, uma terrível luta diante deles. Fracassassem ali, tudo estaria perdido. Mas do outro lado do precipício podiam ver um belo campo de relva verde. A grama tinha uns 15 centímetros de altura, raios de sol brilhantes e suaves reluziam, semelhantes a ouro e prata. Nada na terra se comparava à glória deste campo. Seria possível alcançar? Se a corda partisse, todos morreriam. E outra vez perguntaram: em quem estará presa a corda? Eles hesitaram em arriscar, mas então exclamaram: nossa esperança está na corda. Deus segura a corda, Ele não faltará agora. Deram então um salto sobre o abismo. Que sensação de alívio! Ao despertar do sono, Ellen White escreveu: meus nervos estão a tremer. Este sonho não precisa de comentário. Produziu-me uma impressão tal que provavelmente cada minúcia permanecerá vívida diante de mim, enquanto minha memória perdurar. Eu creio que não preciso fazer nem o que Ellen White não fez: explicar mais a história.
Querido irmão, discernir. O homem sonha as glórias do progresso, enquanto acelera para trás. Eu pedi para que essa música fosse cantada, porque quando eu lembrei do caminho, eu lembrei, pode cair o mundo, eu seguro na corda. Que Deus te abençoe a distinguir a luz, a palavra, mas não se engane, o caminho é este mesmo. Resista, olhe o sangue dos que estão à frente, olhe para cima. Não enxergou uma mão segurando a corda? Confie, Deus segura. Deus nos abençoe. Amém.